Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo aí a mais uma Prosa com Bertaglia. Prosa cada vez mais fantástica, trazendo pessoas do bem para compartilharem os conhecimentos que elas possuem e as experiências de vida. E hoje nós vamos falar sobre carreira em sustentabilidade. Este conteúdo vai te ajudar. A sustentabilidade é um campo que vem alcançando enorme popularidade e que busca integrar ciências sociais, ciências ambientais, entre outras áreas, para tornar o mundo mais sustentável. Agora, mais do que nunca, a necessidade de implementar práticas mais sustentáveis exige profissionais altamente qualificados. Mas, afinal de contas, do que se trata a sustentabilidade? Como fazer a prevenção do esgotamento dos recursos naturais para manter um equilíbrio ecológico no meio ambiente? Uma carreira em sustentabilidade pode oferecer formas inovadoras de abordar a preocupação com o equilíbrio ecológico e a sustentabilidade de nosso planeta. Mas o que fazer para exercer uma carreira, uma posição em sustentabilidade? E é sobre esse tema fantástico que iremos conversar aqui na Prosa com o Bertaglia. E para isso, eu terei o privilégio de trazer aqui para prosear comigo a Denise Cury, que está lá em Portugal. Olá, Denise, que bacana, que legal. Estamos aqui de volta com a nossa Prosa com Bertaglia, trazendo um tema que é fantástico. Denise, seja bem-vinda à Prosa com Bertaglia. Muito obrigada pelo convite. É muito legal estar com vocês e com todo esse pessoal do Brasil que faz algum tempinho que eu não vejo. Que maravilha, Denise. Denise, já vamos entrar direto no assunto aí. Primeiro, gratidão, né, Denise? Gratidão por você estar aqui para compartilhar aí as suas experiências de vida e os seus conhecimentos. Contextualiza um pouco para a gente, Denise, esse esquema da sustentabilidade e basicamente o que é que você está fazendo aí em Portugal, né? Bom, eu vim para Portugal para pesquisar nessa área da sustentabilidade, mas basicamente no terceiro setor. Era uma pesquisa que se encerrou no ano passado, mas eu acabei fazendo a opção por ficar aqui mais um tempo, ficar aqui em Portugal mais um tempo. Sustentabilidade hoje é um tema que está bastante na mídia, né? Tem chamado bastante atenção, mas não é um tema recente, né? As discussões sobre o impacto das ações do homem no meio ambiente, na verdade, eles começaram em 1856, com uma moça chamada Eunice Foote. Ela foi a primeira pessoa a fazer uma pesquisa que comprovou que o excesso de gás carbônico ele provoca um aquecimento da atmosfera, né? Mas como ela era mulher, né, em 1856, as mulheres elas não estavam muito envolvidas com a pesquisa. O trabalho delas acabou sendo divulgado 3 anos depois por um outro pesquisador que é tido como o pai do aquecimento global. Assim, muitos cientistas têm trabalhado sobre esse tema ao longo de todo esse tempo. Ele ganhou mais força em 1972, com a publicação de um relatório chamado Limites do Crescimento, que foi um relatório encomendado pelo Clube de Roma. Esse relatório chamou a atenção. A ONU encomenda um estudo sobre as questões ambientais e principalmente sobre o impacto do homem no meio ambiente, né? E aí, em 1980, é publicado o primeiro relatório que fala sobre as questões relacionadas ao desenvolvimento sustentável. E esse relatório chama a atenção de que para a gente cuidar do meio ambiente, a gente precisa cuidar do social e do econômico. Mais tarde, em 1987, esse relatório é apresentado na ONU, dentro de um outro relatório chamado Nosso Futuro Comum, né? E, na verdade,
os estudos, eles foram aprofundados, né? Mas continuavam valendo o tripé que até hoje vale, né? Que é o equilíbrio ambiental, a equidade social e o crescimento econômico. E a definição de que desenvolvimento sustentável é você tirar do meio ambiente aquilo que você precisa, aquilo que você necessita, pensando nas necessidades das futuras gerações. Apesar de receber muitas críticas, né, porque quando você fala em tirar do meio ambiente os recursos necessários, né, você entende o meio ambiente como um fornecedor de recursos, né? E, na verdade, isso acaba causando alguns problemas, né? Porque o meio ambiente ele não é fornecedor de recursos, né? Nós somos parte do meio ambiente. E a gente precisa encarar o meio ambiente não como um fornecedor, e sim como um parceiro. A partir desses estudos de desenvolvimento sustentável, em meados de 1990, Kofi Annan faz um chamado para as empresas contribuírem para o desenvolvimento sustentável, né? Então, isso é super importante, muita gente acaba confundindo, porque as empresas não fazem desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável, ele é um termo relacionado com região. Então, as empresas auxiliam na promoção do desenvolvimento sustentável, né? Então, as ações da empresa contribuem para o desenvolvimento sustentável de uma determinada região. Quando a empresa contribui, a gente diz que essa empresa é sustentável, né? Ok. Que bacana, Denise, muito legal. Você citou aí o Kofi Annan, que foi secretário-geral das Nações Unidas, né? Uma pessoa que eu tenho profunda admiração, profundo respeito, né? Já falecido, infelizmente, mas é uma pessoa que realmente eu admiro muito. Denise, me diz uma coisa, você tem trabalhado basicamente em incentivar, em explorar, em pesquisar essa parte da sustentabilidade. E uma das coisas que nós conversamos nos bastidores e há um tempo atrás é exatamente como é que as organizações estão priorizando esse aspecto da sustentabilidade e como é, né, Denise, que elas estão se organizando, porque eu tenho visto, mesmo aqui no Brasil, algumas empresas, tanto nacionais quanto multinacionais, criando verdadeiras áreas, importantes áreas, voltadas para ESG, voltadas aí para a sustentabilidade. Eu queria ouvir de você, né, como é que você enxerga isso, né, e outros fatores e elementos conectados a essa parte da sustentabilidade, Denise? Bom, a sustentabilidade, ela ganhou fama, né, abre aspas, em função do conceito do ESG, né? E o que é ESG? Então, imagina o seguinte, eu vou ao médico, né, ele me pede o exame de colesterol e eu chego lá com o exame de colesterol super alterado. Aí eu chego para o médico e falo para ele, doutora, abaixa aí o meu colesterol, né? E o que ele me responde? Ele fala, não, é você que tem que mudar a sua forma de viver, a sua qualidade de vida. Você tem que fazer mais exercícios, comer melhor, dormir melhor. Então, assim, o ESG é o exame de colesterol. Então, o ESG mede a qualidade da sustentabilidade da empresa. Lembra, a sustentabilidade ela está baseada no desenvolvimento sustentável. Então, a empresa ela promove a sustentabilidade. Ela promove no ambiental, no social e no econômico, né? Bom, o econômico a gente sabe medir, né? É lucro ou prejuízo. E é super importante que as empresas tenham lucro, que elas tenham resultados positivos, né? Não interessa a ninguém empresas que não sejam saudáveis financeiramente, tá? O ambiental, a gente também sabe medir, porque você pega qualquer engenheiro ambiental ou engenheiro civil, né? O pessoal sabe medir o impacto ambiental. E até eu consigo medir o impacto ambiental na minha casa, né? É só pegar minha conta de luz e eu consigo perceber quantos quilowatts eu gasto por mês.
pego minha conta de água, consigo perceber quantos metros cúbicos de água eu gasto por mês. Claro que empresa, outros fatores entram nessa conta, né? Mas, de qualquer forma, é muito mais fácil a gente medir o ambiental. E o terceiro tripé é o social, né? E o social ele é muito mais complicado, né? Porque é muito mais difícil de medir. Então, a gente fala assim, as empresas precisam promover equidade de gênero no seu nível, no C-suite, na direção da empresa. Aí eu falo, eu concordo, eu acho que tem que ser uma gestão 50-50, mas como que a gente mede o impacto disso na sociedade, tá? Então, você vai me falar, não, Denise, é super importante a mulher no mercado de trabalho, você libera as crianças para irem para a escola, né, porque a criança não precisa mais contribuir para a renda da família, tem uma série de impactos positivos. Eu vou te falar a verdade, eu concordo, mas como que eu vou medir isso, né? E esse é o maior, assim, é o gargalo do ESG, né? Como que a gente mede o social? Porque o fato de eu ter 50% de mulheres no cargo de diretoria não significa que isso gera, quer dizer, até significa, mas assim, eu não consigo medir o impacto que isso gera, o impacto Uhum. social, né? Então, esse é o desafio. E o que é o G, né? Então, assim, o ESG ele vai medir o E do ambiental, né? Environment, o S do social e o G da governança. O que é a governança? A governança é o governo, né? Então, como que essa empresa é governada? Como que ela é gerenciada? Se ela é transparente, se ela é ética, se ela paga os seus impostos, se ela tem essa preocupação com a comunidade onde ela está inserida, se ela tem uma preocupação com as pessoas. Então, na verdade, quando eu chego no médico e falo assim, eu quero melhorar o meu colesterol, ou quando a empresa chega para um auditor e fala, eu quero melhorar o meu ESG, né, o que a gente tem que mudar? A nossa qualidade de vida, tanto da pessoa como da empresa, né? Bom, então, a sustentabilidade, ela ganhou bastante fama, principalmente com as questões relacionadas ao ESG. Por quê? Porque o acionista está preocupado com a sustentabilidade financeira da empresa, né? Então, agora estou falando de sustentabilidade pensando em estratégia empresarial. Uhum. Quanto tempo essa empresa se mantém no mercado? E como o acionista está preocupado com isso, e como a gente sabe que os fatores ambientais e sociais eles podem impactar o resultado da empresa, o acionista agora ele também quer controlar as questões sociais e ambientais, né? Então, o ESG ganha força. Só que por trás do ESG existe a sustentabilidade. Então, e mesmo o termo ESG não é tão novo assim. O termo ESG também é do final do século de 1800, né? Em 1860, 1870, a gente já tem as primeiras discussões sobre investimentos responsáveis, né? E quem traz isso à discussão são os metodistas, né? Então, os pastores metodistas, o discurso normalmente pregava não invista dinheiro no seu vizinho se o negócio dele for com armas, drogas, né? Então, eram negócios que não eram socialmente responsáveis, né? Então, isso já vem lá de trás. É claro, à medida que os conceitos do Pacto Ambiental, de desenvolvimento sustentável, de sustentabilidade, à medida que esses conceitos foram sendo mais bem elaborados, né, a consequência é que os indicadores ESG eles passaram a ser também melhores elaborados, né? Agora, você me pergunta também como que as empresas estão lidando com isso, né? Eu fui para essa área na década de 90, em 1990, né? Por aí. Lembra, meados da década de 90, o Kofi Annan faz o apelo, né? E a empresa que eu trabalhava foi uma das empresas que respondeu a esse apelo, né?
Então, na época, eu trabalhava no Grupo Rodia, que atualmente é o Grupo Solvay, né? E a Rodia, junto com algumas outras empresas, como Coca-Cola, Nestlé, eu não vou lembrar, a Tetra Pak, né? A própria Solvay. Então, foram empresas que, desde a época de 90, começaram a se movimentar, né? Tentando buscar compreender melhor essa questão da sustentabilidade e, dentro do conhecimento que a gente tinha na época, que era muito menor do que o conhecimento que a gente tem hoje, né? Uhum. Então, dentro do conhecimento que a gente tinha naquela época, a gente já tentava implantar as melhores formas de atuação, né? E mais tarde, outras empresas foram aderindo a esse movimento. Mas, da década de 1990, é o Sempre, é o Instituto Ethos, né? E algumas outras, Lembro. Plasticida, né? Que são associações que nasceram naquela época. Lembro bem disso. Você recuperou algumas coisas aí, ô Denise, extremamente interessante, né? Instituto Etos, algumas coisas voltadas, por exemplo, à Igreja Metodista, ou seja, havia uma preocupação, tudo bem que talvez o capitalismo não fosse tão arrasador, vamos dizer assim, como ele é hoje, né? Ele é devasso, né? Ô, Denise, eu queria fazer o seguinte aqui: essa conversa está muito gostosa, tem alguns aspectos que você está trazendo aí, que são aspectos de muita reflexão. Eu queria fazer uma partezinha aqui, nós estamos terminando o primeiro bloco da nossa conversa, e eu queria ir para o segundo bloco e explorar um pouco esse esquema das empresas e a oferta de carreira, né? Já que você trabalha, inclusive, com mentorias para empresas, mentorias para carreiras, eu queria explorar um pouquinho isso. Pode ser, Denise? Vamos fazer isso? Vamos tomar uma aguinha, um café aí? Vamos para o segundo tempo? Fechou. Denise, essa conversa está realmente fantástica. Você tem trazido aqui algumas ideias diferentes, inclusive nós já tivemos prosas aqui relacionadas à parte de sustentabilidade, e eu gosto de trazer, porque é um assunto que está em voga, é um assunto que aparece muito, como você falou lá no início, aparece muito na sociedade, nas empresas, e nós precisamos realmente disseminar e trazer a conscientização, mudar a mentalidade das pessoas, até para ter aquela preocupação que você mencionou. Gostei muito do exemplo que você deu aí, a analogia que você fez com o doutor, com a doutora, né, que te dá um remédio e diz o seguinte: você tem que mudar de vida. Aí nós estamos dispostos a mudar de vida. Então, eu gostaria que você explorasse um pouco mais que carreiras, né, são essas dentro do contexto da sustentabilidade. Denise, vamos nessa? Bom, então, mais uma vez, para eu pensar nas carreiras, eu preciso pensar no meio ambiente, tá bom? E nas pressões que o meio ambiente vem fazendo na sociedade, né, no planeta como um todo, né? E como as empresas estão respondendo. O papel da empresa é muito importante, tá? Por quê? Porque as empresas têm a competência para resolver boa parte desses problemas. E por que elas têm a competência? Porque elas criaram os produtos, né? Então, quando ela desenvolve o produto, ela já precisa estar pensando no descarte, na degradação, né? O que vai acontecer com aquele produto depois de consumido? Eu, consumidora, eu não tenho a obrigação de saber o que vai acontecer com uma lâmpada, né? Para mim, queimou a lâmpada da minha casa, é só descartar. Por quê? Porque eu sou ignorante em relação aos componentes de uma lâmpada. Então, cabe à empresa me ensinar o que eu devo fazer com essa lâmpada pós-consumo, tá? Então, a empresa, ela tem uma responsabilidade muito grande. E por que ela tem essa responsabilidade? Porque ela tem a competência, tá? Bom, então, quando a gente olha as pressões ambientais, né, elas estão em toda parte.
Você tem a questão relacionada com os combustíveis, né, com os combustíveis fósseis, com o uso de recursos não renováveis, né? E tudo isso a empresa ela tem condições de corrigir. Hoje a gente fala bastante na economia circular, desculpa, economia circular regenerativa. E o que é essa economia circular regenerativa? Economia linear é aquela que você pega a matéria-prima, produz, consome e joga fora, né? A economia circular, ela tenta fechar esse ciclo. Durante muito tempo, a gente achou que a forma melhor de fechar esse ciclo era a partir da reutilização e da reciclagem, tá? Agora, acontece que reciclagem é um novo processo industrial. Se ele é um novo processo industrial, ele consome recursos, Uhum. né? Então, hoje a gente sabe que a reciclagem, ela deve sim ser utilizada, mas antes da reciclagem, tem que buscar outras alternativas, né? Como, por exemplo, a regeneração do planeta, né? Bom, e aí entram as milhares de profissões, né? Eu preciso dos biólogos que vão me ajudar a entender melhor como é que esse planeta funciona, eu preciso dos ecologistas, eu preciso dos químicos, eu preciso dos engenheiros ambientais, eu preciso dos engenheiros civis, né? Eu preciso dos arquitetos, eu preciso dos engenheiros elétricos e eletrônicos, né? Então, eu preciso dos médicos, né? Porque imagina o seguinte, a gente tem o derretimento do permafrost, né? O que é o permafrost? Aquela camada de gelo da Sibéria. Isso está derretendo, e está derretendo em uma velocidade muito rápida. O que está acontecendo? Algumas bactérias e vírus que a gente já tinha esquecido, que estavam no gelo, eles estão aparecendo. Então, são chamadas as doenças antigas, né? Então, são doenças que já haviam sido esquecidas e que, no mundo de hoje, a gente desconhece a cura, né? Então, o que eu preciso? Eu preciso do pessoal do pessoal da área da saúde, né? Que esteja conectado com essas questões relacionadas ao meio ambiente para ajudar a encontrar ou recuperar a cura de determinadas doenças. Eu preciso do pessoal da saúde para me ajudar a estudar a qualidade do ar e ver qual que é o impacto que isso causa no organismo humano. Outro dia, eu estava lendo uma matéria falando sobre o sexo dos bebês, e que o sexo dos bebês está super relacionado à qualidade do ar, né? Eu preciso do pessoal que trabalha com eletrônica, por quê? Porque hoje os componentes eletrônicos, eles geram grandes impactos para o planeta e eles precisam ser substituídos. Além disso, a gente consome muita energia, né? Então, eu conversando com você, assim, nós estamos consumindo muita Uhum. energia, né? Então, para tudo isso, a gente precisa buscar alternativas. Eu preciso de pessoas da área da administração que consigam, ou da área de contabilidade, ou da área da economia, que consigam mensurar o impacto financeiro de tudo isso dentro das organizações. Pessoas que consigam mensurar o impacto disso no próprio mercado financeiro. Os bancos estão sendo pressionados a só darem empréstimos a empresas que são ambientalmente corretas, né, ou socialmente corretas. Então, eu preciso de pessoas que saibam fazer essa conta. Então, tem um discurso da União Europeia que eles falam que agora começa a década dos empregos verdes, né? E isso é verdade. Por quê? Porque eu preciso de cada vez mais de profissionais que saibam interpretar o planeta, né? E fazer essa tradução, não só em termos ambientais, mas como em termos sociais, e fazer essa tradução para a empresa, para que a empresa consiga produzir produtos melhores, né? Se você me pergunta como é que as empresas elas estão envolvidas,
Então, é aquilo que eu falei agora há pouco. A gente tem empresas que, desde a década de 90, já vem trabalhando com isso, né? Uhum, São empresas que, no seu quadro profissional, se você consegue encontrar pessoas das mais diversas formações. E tem empresas que estão começando agora, né? E ainda tem empresas que não estão percebendo qual que é a real situação, né? Então, são empresas que ainda teimam em fazer greenwashing, ou por ignorância, né? Ou por má fé mesmo, né? Porque eu falo, o CONAR deveria multar empresas que praticam greenwashing, porque greenwashing é crime. Ele é crime porque ele induz o consumidor a consumir produtos errados, né? Então, é uma propaganda enganosa, sim. Induz uhum. uma compra errada, sim, né? Então, o que eu percebo é algumas empresas de boa fé, né, estão sim tentando entender melhor todo esse mundo, né, para responder melhor. E mesmo porque, vamos combinar uma coisa, ou é pelo amor ou é pela dor, né? Que Então, algumas bacana. empresas têm amor à causa, outras têm amor ao resultado, né? E essas empresas que têm amor ao resultado, elas vão ter que se adaptar, né? Por quê? Porque o consumidor está mais exigente, está mais ligado, está mais consciente, o governo está mais atuante, né? Então, ou é pelo amor ou é pela dor. Que bacana, Denise. Você trouxe aí uma perspectiva muito bacana, principalmente relacionada aí ou pelo amor ou pela dor. E eu queria trazer aqui um elemento para a nossa conversa. Você chegou a assistir o filme, eu não sei qual seria o título aí na Europa, Olhe para Cima, da Netflix, né? Não, não olhe para o céu aqui. Ah, tá. E é muito interessante, é uma sátira, né, que tem muito a ver com o que nós estamos conversando aqui sobre sustentabilidade, mas muito adequado ao que você comentou sobre mentalidade, sobre conscientização das pessoas, porque cada um visava o seu interesse, né? Uma série de cientistas descobre aquele meteoro, né, que vai chegar, se chocar com a Terra, e cada um tem a sua perspectiva, né? O governo, é o cientista, é o empreendedor, né? O empreendedor que inclusive enxergou né, naquele bólido que estava chegando à Terra uma chance de extrair minérios, e inclusive ele criou lá uma forma de viajar pelo espaço, ir para outro planeta que tivesse mais ou menos o oxigênio, né, a composição de oxigênio parecida com a nossa aqui. E é interessante, porque apesar de ser uma sátira, né, Denise, ele é um filme, eu diria, até comentei isso com a minha esposa, é um filme muito mais para reflexão do que qualquer outra coisa. E o produtor e o escritor aí do filme, ele foi direto ao ponto. Eu gostei muito. Denise, muito bacana essa parte de carreira. Eu queria pedir para você uma mensagem, deixar uma mensagem. Nós estamos finalizando a nossa prosa aqui. Você deixar uma mensagem para as pessoas que acompanham a prosa com Bertaglia. Foi fantástica aí a sua didática e as suas colocações, Denise. Eu vou deixar uma mensagem para os jovens, né? Esse final de ano eu tive a oportunidade de conversar com vários jovens, né? Porque a minha agenda finalizou um pouquinho mais cedo e eu fiz mentorias para algumas pessoas que já me seguem, né? E que estavam com alguma dor, né? Então, assim, há uma preocupação muito grande dos jovens com a questão da sustentabilidade. Os jovens querem trabalhar com isso, né? Mas eles não enxergam como que eles podem fazer isso, né? E para todos eles, eu deixo sempre a mesma mensagem: siga o seu coração. Por quê? Porque o universo vai nos conduzir pelo melhor caminho, né? O mundo precisa desses jovens, né? Acho que eles estão muito mais conscientes, né? Então, assim, o mundo precisa deles, as empresas precisam deles, né? E é a história do Ikigai, né? Eles serão bem remunerados se estiverem fazendo
a coisa certa para as pessoas certas, na hora certa. Que bacana. Denise, fantástico, uma gratidão enorme pela sua participação e pela sua contribuição aqui na Prosa com Betagre. Ao finalizar, Denise, eu sempre gosto de dizer aqui, ao infinito e além, um abraço virtual do Brasil para Portugal. Sim, eu agradeço demais a oportunidade, porque é um momento de eu estar pertinho do meu Brasil, né? Ah, que Então, maravilha, que maravilha. porque Denise, o que fazemos em vida ecoa pela eternidade. Quer falar mais alguma coisinha? não, assim, mesmo estando longe, né? Assim, eu estou muito perto do Brasil e acompanhando muito as coisas que acontecem no Brasil. E tem um outro filme, se eu tiver mais 5 minutos eu te conto, que é uma comédia, chama Emily em Paris, né? Uma série também da Netflix. É, porque assim, a Europa ela está um pouco mais adiantada nas questões da sustentabilidade, né? E eu morando aqui, eu consigo perceber por quê, né? Porque aqui há uma preocupação muito maior com aproveitar a vida, aproveitar o mundo externo, né? Menos consumismo do que a gente tem no Brasil, do que a gente tem nos Estados Unidos. Então, aqui as pessoas pensam 2 vezes antes de consumir, né? Hum, Por quê? Por uma série de fatores, mas eles pensam 2 vezes, né? E eu acho que isso acabou fazendo com que a Europa fosse mais aberta para as questões de sustentabilidade. Então, o que eu quero dizer é, mesmo estando aqui, né, do outro lado do oceano, eu estou de olho no Brasil, tentando identificar formas para poder colaborar, que né? maravilha, que bacana. E o abraço é meu, né, a você e a todo mundo que está nos assistindo. Que bacana, Denise. De novo, ao infinito e além. Tchau. Fique bem, Tchau. Denise. Muito obrigada pela oportunidade. Gratidão. Tchau. Denise.